Vamos começar uma série nova, irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos começar uma série nova, Na Mesa com o Pastor. Esse nome dessa série é porque a gente queria trazer esse ambiente um ambiente de discipulado, ainda que nesse formato do culto que a gente tem construído aqui, mas que seja algo que vá realmente ajudar você na sua construção, amém? E a gente decidiu, eu vim orando, fazendo os devocionais da casa, não sei se você tem acompanhado no aplicativo, mas diariamente lá no aplicativo tem um devocional. E eu comecei a fazer um devocional com base em Romanos capítulo 5, que aquilo me despertou, o Espírito tocou no meu coração e falou, fala sobre Romanos capítulo 5. É um texto muito poderoso, um capítulo incrível. Toda a Escritura é. Mas nossos olhos saltaram para aquilo que Deus está revelando nesse texto e eu queria compartilhar com você. Então sejam muito bem-vindos à primeira noite dessa série nova, Na Mesa com o Pastor. Durante as próximas 4 quartas-feiras, nós vamos estar sentados juntos à mesa, desfrutando de uma palavra sobre Romanos, capítulo 5. Amém? Nós faremos todo o capítulo 5 em 4 encontros. Estaremos aqui discernindo aquilo que Deus tem revelado através dessa palavra. A proposta não é apenas ouvir uma pregação, irmãos, é ser discipulado pelas Escrituras. Por isso, pega a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5, faça isso. Se você tiver aí material de anotação, pega também. Se você tem aí o seu celular para anotar, anota também, que eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, poderosamente através dessa palavra. Amém? Romanos capítulo 5, a gente só vai ler os 2 primeiros versículos hoje. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Fala, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, a nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Amém? Eu quero que você guarde uma frase, irmãos, que vai nos acompanhar durante toda essa série. A mesa, o lugar da mesa, quando a gente fala na mesa, essa expressão, na mesa com o pastor, na mesa de discipulado, na mesa de Cristo, a intenção não é apenas fornecer para você uma informação sobre o texto. Amém? Não é só sobre isso, porque a mesa não é lugar de obter apenas informação, mas a mesa é um lugar de formação. A mesa é um lugar de transformação, de formação. Então, o que a gente vai fazer nesses dias é permitir que o Espírito Santo construa dentro de nós, que Ele dê forma dentro de nós, que Ele nos dê forma de acordo com aquilo que Cristo quer revelar para mim e para você através dessa palavra. Por isso, antes de entrar em Romanos 5, a gente precisa entender onde é que nós estamos. Amém? Irmãos, a carta de Romanos é considerada a mais completa explicação do Evangelho. Em todo o Novo Testamento, muitos homens de Deus se debruçaram para fazer comentários sobre a carta de Romanos. Muitos livros foram escritos, tamanha importância daquilo que está escrito aqui. Se os evangelhos de Jesus, os 4 evangelhos de Jesus, se eles mostram quem Jesus é, Romanos vai nos explicar, vai nos revelar o que Deus está fazendo em nós. Os evangelhos revelam a Cristo e o seu reino, e Romanos nos explica. Romanos vai trazer para a gente clareza da obra que Ele está realizando em nós através daquilo que nós conhecemos nos evangelhos. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo vai mostrar que todos pecaram. Lembra? Todos. Judeus, gentios, religiosos e irreligiosos. Paulo vai dizer na sua carta a Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai falar, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele vai dizer mais, ele vai falar, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Os evangelhos revelam a Cristo. Paulo vem com a revelação, escreve uma carta e começa a mostrar aquilo que Cristo produz em mim e você, através da revelação da sua vida, quando Ele pisou na terra. Irmãos, ninguém pode se tornar justo por suas próprias obras. Todos precisam da graça de Deus. Romanos vem revelar isso para mim e para você. Se nos primeiros capítulos ele vem falar
sobre o homem que está perdido nos seus pecados. Quando chega no capítulo 5, ele vem trazer uma revelação sobre essa graça de Deus. Romanos capítulo 5 muda o foco, irmãos. Ele deixa de explicar como nós somos salvos e começa a mostrar como que alguém que foi alcançado pela graça de Deus deve viver e praticar essa vida. As evidências da salvação. Talvez em outras palavras, Romanos vai nos ensinar, Romanos capítulo 5, como é a vida de alguém que entendeu a justificação. Por isso você leu aqui que nós somos justificados pela fé, mediante a graça de Deus. É por isso que nós começamos essa série por aqui, irmãos. Por isso que a gente não começou no capítulo 1, a gente começou justamente no capítulo 5. Essa palavra não tem só o poder de mudar a direção dos seus passos. Ela tem o poder de transformar totalmente o seu entendimento sobre o que é a salvação e a justificação. Ela tem o poder de mudar a nossa identidade, consequentemente a nossa forma de agir e de viver perante aquilo que as Escrituras estão nos ensinando. E eu quero que você entre nesse texto com uma pergunta, irmãos. Quero que você entre nesse texto com uma pergunta. O que muda primeiro quando a pessoa encontra com Jesus? O que muda primeiro quando você encontra com Jesus? Quando você encontrou com Jesus pela primeira vez, qual foi a primeira coisa que aconteceu na sua vida? Talvez muitas pessoas respondam que elas passaram a se comportar melhor. Mas Paulo responde diferente. Porque essa palavra vai revelar que antes de mudar o que você faz, Deus deseja mudar quem você é, através do entendimento de quem Cristo é. Por isso, antes da santificação, vem a justificação. Você só pode entrar no lugar de santificação se você entender a justificação. Porque você não consegue entrar no lugar de santificação com culpa. Antes da conduta vem a identidade, irmãos. O evangelho não começa quando você decide mudar de vida. O evangelho começa quando você entende a posição que Deus quer te colocar, a posição que Ele escolheu para você. É por isso que existe muitas pessoas que ainda continuam tentando conquistar o amor pelo serviço. Muitas pessoas ainda tentam conquistar o amor por aquilo que elas podem fazer, quando Deus está falando, eu não quero simplesmente o que você pode fazer, eu quero que você entenda o que você tem que se tornar através da revelação da minha graça. E a partir daí você passa também a cooperar e a fazer e a edificar junto comigo a obra que eu estou estabelecendo na terra. Mas se você não entende a justificação, se você não entende isso, você pode ser um bom trabalhador, mas você não se torna um filho. E é exatamente isso que a gente vai aprender nessa noite. Justificados pela fé, mediante a fé, assim como nós lemos aqui. Antes de falar sobre a vida cristã, Paulo fala sobre a nossa posição diante de Deus. Pessoas justificadas pela fé. Por que às vezes a gente faz o culto de ceia e a gente tenta aqui explicar de forma didática, pedagógica, sobre a ceia do Senhor? E a gente fala, meu irmão, não fica de fora da mesa. Deus colocou uma mesa de acesso para que você possa ceiar com Ele. Por que a gente explica essas coisas? Porque tem pessoas que se posicionam de forma equivocada diante de Deus, se afastando de Deus, saindo da presença de Deus. Por quê? Porque carregam culpa, porque acham que não são merecedores, e nós não éramos merecedores, não somos, mas aquilo que Cristo fez nos justificou, e nos aproximou de volta a Deus, irmãos. Nos colocou de volta, nos posicionou de volta diante de Deus. Ele não começa pelo comportamento, ele começa pela identidade. Quando você encontra com Deus e tem uma revelação de quem Deus é, você começa a desfrutar de um ambiente onde você descobre que você é filho de Deus. E a sua identidade, sendo restaurada pelo próprio Deus, faz com que você aí sim passe a ter uma mudança prática na sua vida. Por isso que quem tenta mudar primeiro o comportamento acaba se distraindo. E acaba achando que pode fazer isso na sua própria força, na força do seu próprio braço. Não, você não pode. Você não pode ser mais hospitaleiro. Você não pode mais ser mais hospitaleiro pela força do seu braço. Você não pode amar mais pela força do seu braço, sabia?
Como diz meu pastor, não tem aquela pessoa que se odeia, que você não gosta? Tem gente assim, tem gente que você não gosta. E talvez você lembre de alguém agora. Deus quer salvar ela, irmãos. Deus quer alcançar ela. Então não se posicione errado diante de Deus. Deus quer colocar você numa posição diante dele, para que você seja justificado, irmãos. A palavra justificados, ela vem de uma linguagem dos tribunais. Justificados é uma linguagem que é usada nos tribunais, é um termo jurídico, amém? Ele não descreve simplesmente uma mudança de sentimento. Quando fala, olha, você foi justificado pela fé, não está falando de um sentimento. Não é um sentimento, é um termo jurídico. Isso, sabe o que isso determina? Uma mudança de veredito. Isso significa que existia uma sentença sobre você. E agora essa sentença foi transformada pela justificação, pela graça. Ele descreve o ato de um juiz que declara uma sentença sobre mim e sobre você. Existia uma sentença de morte eterna sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aí Deus entrega o seu filho, doa o seu filho por mim e por você, para que através do sacrifício dele, ocupando o nosso lugar, nós sejamos justificados, ou seja, tenhamos o veredito mudado, transformado, e agora aqueles que estavam mortos voltaram a viver. Através do que eu fiz? Não. Através do que eu posso fazer? Não. Através da minha bondade? Não. Através da minha educação, do meu bom comportamento? Não. Através de um Cristo que decidiu andar como homem na terra, morrer e ressuscitar numa cruz. A realidade é que nós éramos culpados, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente leu aqui. Como então um Deus justo pode declarar justo um pecador? Já se fez essa pergunta? Pastor, Deus é justo. Sim, Ele é justo. Agora, como um Deus que é justo declara justo alguém que é pecador? Como um Deus que é justo juiz muda o veredito de alguém que merecia a morte? Pois é, irmãos. É isso que os religiosos e fariseus não conseguem compreender, a beleza da graça de Deus. Eles não conseguem compreender, irmãos. Você sabe como é que Jesus era conhecido nas Escrituras? Jesus era conhecido por ser amigo de pecadores, irmãos. Os fariseus questionavam Jesus. Você vai sentar à mesa com publicanos e pecadores? Foi assim ou não foi? Lê o texto, irmãos. Vai em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Abre sua Bíblia comigo. Mateus 9, 10. Estando Jesus na mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. A palavra vai dizer que Jesus estava numa mesa, e nesse mesmo ambiente haviam publicanos e pecadores, e tomaram os seus lugares com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus, fala fariseus, meu irmão, está cheio de fariseu querendo julgar quem pode e quem não pode estar na presença da casa de Deus. Os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come, divide o alimento, compartilha da comida com publicanos e pecadores? Você acha que Jesus estava preocupado com a reputação dele? Meu irmão, o bom testemunho, ele é essencial. O bom testemunho, mas o bom testemunho tem que ser os olhos da Bíblia, não dos fariseus. Porque um bom testemunho para os fariseus é você não se misturar com os pecadores. Mas um bom testemunho para Cristo é dividir o que você tem com eles.
E assim ele foi conhecido, e assim ele fez. Ele não tinha comunhão com o pecado. Ele não tinha relação com o pecado. Mas ele veio da terra justamente para dar acesso para todos aqueles que estavam cheios de pecado e mereciam a morte, para que eles fossem justificados e restaurados pela presença dele. Meu Deus! Irmão, sabe quem mais critica a igreja? A igreja. Ou aquele que se diz igreja, mas fariseu. E aí ele vai falar assim, Jesus vai responder eles. Vamos ler o texto todo. Os sãos não precisam de médico. Irmãos, nós oramos aqui muitas vezes, Senhor, traz os pilantras para cá. Sabe qual que é a palavra dessa casa? Caverna de Adulão. Essa é a palavra da minha ordenação pastoral. Caverna de Adulão, um lugar onde pessoas improváveis vão ser atraídas. Traz os de mau testemunho. Traz as prostitutas. Que isso, pastor? Vai escandalizar o fariseu. Jesus não fica escandalizado. Esses são os alvos de Jesus. Um dia eu fui assim e fui alcançado por ele. Um dia esse evangelho me alcançou. Um dia esse evangelho, esse amor de Cristo me alcançou, e eu era um homem de um mau testemunho. Eu fui atraído por Jesus, e sendo atraído por Jesus eu pude provar dessa graça, experimentar dessa justificação, e hoje nós estamos aqui reunidos num lugar, falando sobre esse mestre, sobre Jesus Cristo, aquele que nos justificou e nos salvou. Só que aí tem pessoas que entram nesse ambiente e se tornam santas demais. Não, nós não somos santos demais, irmãos. Se nós fôssemos santos, não estaríamos aqui. Nós estamos aqui justamente porque ainda temos pecados, ainda temos coisas para serem aperfeiçoadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo sempre, ter uma igreja perfeita não entra nela. Sabe qual que é a diferença? É que tem pecado que aparece mais e pecado que aparece menos. Mas todo mundo tem pecado. Isso é o que Jesus me ensina, cara. Tenho pregado sobre isso há anos aqui nesse lugar. Deus não forja um exército nos palácios, irmãos, nos palacetes. Deus forja em cavernas. Tem gente dentro de palacete querendo julgar o que Deus está fazendo nas cavernas. Cuidado. Irmãos, Deus nunca ignorou o nosso pecado. Pastor, fomos justificados, Deus ignorou o nosso pecado? Nunca. Deus nunca ignorou o nosso pecado. Então o que aconteceu, pastor? Ele julgou o meu pecado e o seu pecado em Cristo. Foi pago, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa dívida, a palavra diz que foi paga. Por isso, aquela pergunta, será que um Deus justo pode justificar um pecador? Ele fez isso, mas ele não fez isso de graça, foi paga, teve um preço, e o preço foi a vida do próprio Filho. Esse foi o preço. Esse foi o preço pago por mim e por você. Jesus recebeu a condenação que era minha, recebeu a condenação que era sua. Então, antes de olhar o cisto no olho dos nossos irmãos, é necessário que a trave saia do meio do nosso. Irmãos, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja saudável, sadia, com o entendimento do Evangelho segundo as Escrituras, não doutrinado por aquilo que os homens, aqueles fariseus pensavam, mas doutrinados daquilo que Cristo nos revelou. E a palavra é clara, Cristo era amigo de pecadores. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que eu devo agora procurar essas pessoas para ter amizades com ela? Sim, você deve procurar pessoas que não conhecem a Cristo para que elas possam conhecer. Não é para você se misturar e fazer a mesma coisa, é para você ser diferente, irmãos. É para você fazer com que essa luz que está aí dentro possa se estabelecer no meio das trevas e espantar as trevas que estão ao seu redor. Não se espante, irmãos. Não se espante. Quando um pecador entrar por aquela porta, não se espante, tenha misericórdia. Sabe por que tem gente que não tem misericórdia? Porque não experimentou dela. Irmão, justificação é estar condenado e olhar para alguém que pagou a sua dívida. Jesus Cristo.
Isso não é Deus fingindo que nós nunca pecamos, é Deus declarando: justo é aquele que está em Cristo Jesus. Por isso, se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, nós somos justificados por Ele. E Paulo vai fazer questão de dizer: como, pastor? Mediante a fé. Mediante a fé. A fé não produz a salvação, irmãos. Amém? Para que fique bem claro e a gente possa compreender bem esse texto. A fé não produz a salvação, ela é o meio pelo qual recebemos a obra que Cristo consumou na cruz. A fé é aquilo que me dá condições de receber a obra que Cristo realizou. Quem realiza a obra é Ele, mas a fé, quando eu sou tomado pela fé, eu tenho condições de viver nesse lugar de consumação, onde Deus enviou o seu Filho para que todo o ato fosse consumado. Na cruz do Calvário tudo foi consumado, o meu pecado, o seu pecado foi perdoado. Pastor, isso é uma liberação? Nunca que é uma liberação, irmãos. Isso é um ato de justiça que eu preciso olhar e entender, para que eu tenha a minha vida transformada. A religião vai dizer que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Pastor, então eu tenho que estar no louvor, eu tenho que estar na recepção, eu tenho que estar... Você não tem que nada, irmãos. Você tem que receber a Cristo, sabe por quê? Porque quem recebe a Cristo e ama a Cristo não consegue ficar parado. Ele é atraído para servir na obra de Deus. O serviço não é uma condição. Amém? Guarda isso no seu espírito. O serviço não é uma condição, é uma consequência. Isso muda teologicamente a forma de pensar. Por quê? Porque o serviço como condição impõe a você a realização de algo para receber essa justificação. Mas como consequência, ele revela que você recebeu, entendeu a sua identidade e agora pode servir como filho de Deus. Talvez pessoas estejam tentando conquistar o amor de Deus através de algo que eles podem fazer, mas o Evangelho vai me ensinar que a vida cristã não começa no nosso esforço, começa com a obra perfeita que foi feita por Jesus, até porque a única obra perfeita que podia ser realizada só podia ser realizada por Ele. Por isso, irmãos, quem entende justificação deixa de viver tentando merecer aquilo que Deus já entregou. O que, pastor? O seu amor, a sua graça. E a palavra diz que, encontrando esse lugar de justificação, nós temos paz com Deus. Só tem uma forma de encontrar paz com Deus, irmãos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Paulo não diz que temos a paz de Deus. Pastor, eu quero a paz de Deus. É muito importante compreender isso. Você não tem a paz de Deus, você tem paz com Deus. Por quê? Porque a paz depende da presença. Paz com Deus poderia ser distante. Paz de Deus poderia ser distante. Uma paz de Deus. Mas paz com Deus só é possível se você estiver junto. Não tem como ter paz com Deus distante dele. Paz com Deus é de alguém que encontrou com Ele, que encontrou a presença dEle. Existe uma diferença muito importante, irmãos. A paz de Deus é aquilo que você sente. A paz com Deus é uma nova condição, uma nova realidade. A paz de Deus você pode sentir no momento, mas a paz com Deus é uma realidade presente no agora e para sempre, porque você foi transformado e alcançado pela presença dEle. Por isso, antes de Cristo, o maior problema da humanidade não era a falta de paz interior, era a separação. Porque a separação traz ausência de paz. O pecado não apenas produziu culpa, ele quebrou a comunhão. Ele causou separação, a gente fala muito disso aqui. Desde o Éden, a história da Bíblia, a história bíblica, fala de um Deus que deseja trazer o homem de volta para a sua presença. O tempo todo na narrativa bíblica você vai ver Deus criando meios para buscar o homem e trazer ele para perto de novo. Trazendo o homem para perto dele de novo. Por quê? Porque só assim o homem vai ter paz no seu coração e no seu espírito.
E é por isso que a cruz é o ponto mais alto dessa história. Por quê? Porque nesse lugar a inimizade com Deus terminou. A separação terminou, lembra? O véu foi rompido de cima a baixo. E sabe de uma coisa que é incrível? Isso não aconteceu porque Deus mudou a forma de pensar. Deus continua pensando a mesma coisa. Isso não aconteceu porque Deus ficou com pena. Isso não aconteceu porque Deus decidiu agora mudar a forma de agir. Não, Deus permaneceu o mesmo. Sabe por que isso aconteceu? Justamente pelo contrário, porque o caráter de Deus é imutável. E quando Ele fez uma aliança com o homem, Ele falou: eu não vou depender do homem para cumprir a minha aliança, porque se eu depender do homem para cumprir a minha aliança, ela vai ser quebrada, como muitas vezes já foi. Então, no caráter de Deus, que é imutável, naquilo que Ele falou, essa aliança não depende mais do que você faz, ela está estabelecida naquilo que Ele fez. E aí eu entro nesse lugar, eu me posiciono nesse lugar diante de Deus, de justificação, justificados pela fé, mediante a graça de Deus. O Evangelho me ensina que em Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Quando falhamos, nós não fugimos da presença, nós buscamos a presença. Quem tem paz com Deus encontra descanso em meio às adversidades da vida, irmãos. Mesmo nos momentos mais difíceis, você tem paz. A paz nunca foi ausência de guerra. A paz não tem a ver com as guerras. Pastor, mas você está falando que quem está com Deus tem paz porque está com Deus, paz com Deus. E eu estou vivendo guerra. Será que eu não estou com Deus? Meu irmão, nesse mundo tereis aflições. Nunca foi ausência de paz. Paz com Deus não tem a ver com circunstâncias terrenas, tem a ver com realidades eternas. Eu vou repetir, paz com Deus não tem a ver com circunstâncias terrenas, tem a ver com realidades eternas, é diferente. Paz com Deus não é ter dor de cabeça no trabalho, paz com Deus não é ter boleto não é ter dinheiro para pagar o boleto, isso não é paz com Deus, irmãos. Isso são coisas naturais do dia a dia da vida, fazem parte do cotidiano. Paz com Deus é estar na presença de Deus olhando para a eternidade. E tendo paz com Deus, a gente tem acesso à graça, porque Ele vai dizer, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé. Acesso ao quê? A esta graça, está escrito lá. Paulo agora usa uma palavra extraordinária, acesso, fala acesso. No mundo antigo, irmãos, no mundo antigo, aquele que você lê aqui nas Escrituras, ninguém entrava na presença de um rei por conta própria. No mundo antigo, você não podia chegar num palácio, entrar direto e falar com o rei, não podia. Por que Paulo usa essa linguagem? Porque essa linguagem está entranhada na cultura. E ele vai falar, agora você tem livre acesso. Ele quer pontuar para alguém que tem a sua mentalidade, na sua mentalidade cauterizada por um determinado rito. Eu só tenho acesso à realeza se alguém me conduzir até lá. O lugar do trono é um lugar que eu só posso ir se eu for anunciado e conduzido por alguém. Essa era a realidade da antiga aliança, do mundo antigo, até daquele tempo em que eles estavam vivendo. Para entrar na presença do rei, tinha que ter um condutor, irmãos. Alguém que o apresentasse, alguém que o conduzisse. É essa imagem que Paulo está construindo quando ele fala isso. Você agora tem livre acesso, ei, fica tranquilo. O tempo de Moisés já foi. Agora você pode falar com ele. Você pode sentar na mesa com ele. Agora você pode se relacionar direto com ele. Você não precisa pedir para alguém te levar até lá. A pessoa que tinha que vir aqui para levar você até Deus, ela já veio, irmãos. Ela já pisou nessa terra. E ela já liberou esse acesso para mim e para você. Por isso essa palavra aqui é extraordinária, acesso. Jesus não apenas abriu uma porta, Ele não apenas rasgou o véu, Ele nos conduziu até o Pai. É como se Cristo tivesse pegado a minha mão, a sua mão e falado, ei meu irmão, você estava longe dEle, você estava distante dEle, não estava? Então, eu sei que na sua mente cauterizada você pensa que você só pode chegar ao rei, ao trono, se alguém te conduzir. E Jesus Cristo olha para mim e para você e fala, esse cara sou eu.
Vou te levar lá. Uma vez. Um único sacrifício. Pelo pecado de um homem, a morte e a separação entrou no mundo. Mas por um ato de justificação de um único homem, nós fomos devolvidos ao lugar da presença do Pai. É isso que Cristo faz comigo, com você. É isso que a carta de Romanos quer nos ensinar. A maior bênção da salvação não é escapar do inferno. A maior bênção do acesso de novo ao Pai não é simplesmente escapar do inferno, é ter comunhão com Deus. É isso que o capítulo 5 de Romanos quer nos explicar. Por isso, não viva como um visitante na presença de Deus. Nós estamos falando sobre isso aqui. Você não foi recebido como um estranho. Efésios 2:19. Olha para o povo da Bíblia aí. Se não for, eu vou falar o texto. É esse. Você não é um estranho, irmãos. Você tem paz com Deus, você entendeu esse lugar de justificação, você entendeu? Olha o que está escrito em Efésios 2:19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, pela sua palavra, irmãos. Justificados mediante a fé. É disso que Paulo está falando na carta aos Romanos, capítulo 5. Firmes na graça de Deus. A esta graça na qual estamos firmes, ele vai falar no finalzinho de Romanos 5:2. Paulo não diz que passamos pela graça. Ele não diz, você passou pela graça. Lembra dos detalhes que nós lemos aqui atrás? Fé com Deus, acesso. Pois é, aqui também tem um detalhe importante. Paulo vai falar assim, a esta graça na qual estamos firmes. Fala firmes, irmãos. Paulo não diz que a graça passou por mim e por você, nem que nós passamos pela graça. Paulo diz que nós estamos firmes nela. A graça não é apenas o início da vida cristã, ela é o ambiente onde a vida cristã acontece. Anote isso no seu espírito. Pastor, o que é a graça? A graça é algo que me alcança, que passa por mim, que me justifica e passa. Não, a graça é um ambiente no qual você vive. A graça é um ambiente que Deus estabeleceu para mim e para você, no qual nós devemos viver. Lembra do jardim? Que foi fechado, e eu sempre uso essa analogia. Um jardim foi fechado pelo pecado de um homem. Um véu foi rompido pelo um ato de justificação também de um homem, que era Deus. Então a graça não é algo que vai passar por você. A graça é um ambiente que se estabelece para agora você viver nesse ambiente. Por isso, você vai perceber que muitas pessoas começam pela graça, mas elas acabam tentando continuar pela própria força. Quando a pessoa acerta, ela acha que Deus está satisfeito. Quando a pessoa erra, elas acham que foram expulsos da presença de Deus. Irmãos, como é que Deus vai te corrigir se você se esconder? Anota aí. Como é que você vai corrigir Como é que Deus vai te corrigir se você se esconder? Então perceba isso. Esse ambiente de graça não é para que aquele que pecou se afaste de Deus. É para aquele que pecou se arrependa diante de Deus. E se arrependendo diante de Deus, essa graça continua te renovando, te reconstruindo, te restaurando. É isso que acontece. Por isso a nossa segurança não está na nossa capacidade, irmãos. A nossa segurança está no ato sacrificial de Cristo. E isso não é para levar você a um lugar de acomodação. É para levar você para um lugar de gratidão. É para me estabelecer num lugar de gratidão com Deus. Quem entende a graça obedece com alegria, irmãos. Amém? Cuidado com essa libertinagem que tem por aí. Nós vivemos o tempo da graça. Claro que nós vivemos o tempo da graça. Mas eu costumo dizer uma coisa, pessoal, pastor, quem está salvo? Polemizar só um pouquinho, né? Pastor, quem está salvo? Irmãos, eu não sei. Você sabe? Deus sabe. Mas eu tenho aprendido uma coisa das Escrituras.
Existem evidências de quem encontrou com Deus. Evidências na vida de quem encontrou com Deus. Existem características, atributos que Deus comunicou aos homens. Quando você vai estudar teologia, você vai estudar os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Quais são os incomunicáveis? Os incomunicáveis é um Deus que é onipresente, você não é onipresente. O atributo da onisciência de Deus não foi comunicado aos homens, porque nós não somos oniscientes, mas existem atributos de Deus que foram comunicados aos homens. E esses são evidências de que nós encontramos com Ele misericórdia, amor. Atributos que Deus comunicou a mim e a você, apresentou a mim e a você. Então nós não podemos saber quem está salvos, quais são aqueles que estão salvos, mas nós podemos perceber nas pessoas que elas tiveram um encontro com Cristo. Por quê? Porque elas têm características de Cristo. Pessoas têm que andar na rua, olhar para você e falar: cara, você anda com aquele cara. Por quê? Porque você parece com ele. Você tem o cheiro dele. Você caminha como ele, você reage como ele. Você tem atitude como as dele. Tributos que são comunicáveis aos homens. Quando o inimigo tentar convencê-lo de que você não é digno de se aproximar de Deus, lembre-se de uma coisa: a sua firmeza não está no seu desempenho. A sua convicção não está naquilo que você pode produzir. A sua convicção está na graça que foi estabelecida e revelada em Cristo Jesus. Amém? E eu já vou encerrar, irmão, já estou encerrando. Por isso a graça não é apenas a porta de entrada do reino. Não, pastor, não, ela é o chão sobre o qual os filhos aprendem a caminhar. Você tem que caminhar e permanecer nesse ambiente da graça de Deus. Por quê? Porque você foi justificado por meio da fé, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus, o qual desceu como homem na terra, caminhou sobre a terra e se entregou, irmãos. Se doou, se ofertou para mim e para você. Pastor, eu cheguei aqui, mas eu estou cheio de culpa. Ô meu irmão, você ouviu essa palavra? Você vai lançar a sua culpa aos pés de Jesus nessa noite. Amém? Se existe algo aí dentro, irmãos, se arrependa. É só isso, pastor, só isso. Mas será que eu não tenho que tomar umas chicotadas? Eu não tenho que ser açoitado? Não, você não tem que ser açoitado, ele já foi. Pastor, eu não tenho que ser crucificado, apedrejado? Não, ele já foi. Esse lugar que era nosso foi tomado por ele. Fica de pé comigo no seu lugar. Ele tomou esse lugar, irmãos. E o texto vai terminar assim: e nos gloriamos na esperança da glória de... Paulo termina esses 2 versículos olhando para o futuro. Paulo está olhando para frente, irmãos. O Evangelho não vai apenas remir o nosso passado. Escute isso. Essa graça, esse sacrifício não veio somente para remir o seu passado. Ele veio para apontar para o seu futuro e estabelecer o seu presente. O seu presente é estar na graça de Deus. O seu passado foi remido por Deus. E o seu futuro está sendo apontado por um Deus que decidiu morrer por mim e por você. Meu Deus! No Éden, o homem vivia nessa glória, irmãos. E o pecado não trouxe apenas culpa. O pecado fez o homem perder a comunhão. É por isso que essa noite Deus está chamando você para perto. Mas o que é essa glória de Deus, pastor? Na Bíblia, a glória de Deus representa a sua manifestação, a sua presença. A história aponta para um único propósito, irmãos: Deus restaurando a sua presença com a humanidade. Deus habitando no meio do seu povo. Deus deixando um espírito que habita em mim e você, para estabelecer de novo um lugar de comunhão. Ei, nós somos justificados pela fé, mediante o sacrifício de Cristo, e agora vivemos na graça de Deus, no ambiente que Deus estabeleceu. Por isso, ainda que o jardim esteja fechado, ei, meu Deus, um véu foi rompido de cima a baixo, e rompendo o véu, Ele estabeleceu de novo um ambiente. Um ambiente.
A sua esperança não está num sentimento, nem num desejo. A sua esperança está fundamentada na certeza do caráter e da fidelidade de Deus. A sua esperança está aliançada, a sua esperança está alicerçada no caráter e na fidelidade de um Deus que não muda, que é imutável. Num Deus que estabeleceu acesso de novo ao seu trono, à sua presença, através do sacrifício do Filho, rompendo um véu de cima a baixo e cumprindo o propósito pelo qual ele esteve na terra. Qual é o propósito, pastor? Devolver você ao lugar de comunhão com o Pai, fazer de você filho de Deus de novo, transformar você de criatura a filho de Deus, tirar você de um lugar somente de criação, mas colocar você agora num lugar de ser gerado pelo próprio Espírito de Deus, justificados pela fé, mediante o sacrifício do Filho, e tendo acesso ao ambiente da graça de Deus. A sua história não terminou na queda. A sua história, irmão, você que está aqui essa noite, a sua história não terminou quando você caiu. Se em algum momento da sua caminhada você caiu, a sua história não terminou ali. Escute isso, mas discirna, por favor, com maturidade. A sua queda não determinou o fim da sua história. Ela estabeleceu um novo tempo sobre você, um tempo de se posicionar diante de Deus, se arrepender e agora viver a graça de Deus. Sem a queda não haveria graça, não haveria a necessidade de derramar graça. Sem a queda não teria necessidade de Deus enviar o seu Filho para morrer numa cruz. Foi por conta da queda que o Filho veio. Então, se você caiu, deixa eu te contar uma notícia extraordinária. Ele já veio, Ele já esteve aqui. A palavra diz que Ele já levou sobre si as dores e os nossos pecados. E agora nós somos justificados por essa graça. Pastor, eu preciso entregar isso aos pés do Senhor nessa noite. Se você precisa, vem aqui na frente enquanto a gente adora o Senhor, e nós vamos orar por você. Se você precisa abandonar alguma coisa do passado, meu irmão, isso não é para ter vergonha. Se você precisa abandonar algo, abandona.